Quem não gosta de ir ao cinema, colocar o óculos 3D, pegar uma pipoquinha e assistir um bom filme? A indústria cinematográfica cada vez mais recorre aos avanços da tecnologia para oferecer novidades, tanto nas salas de cinema quanto no entretenimento doméstico. Porém, você já se perguntou como a visão 3D é gerada? De maneira simplificada, a visão 3D resulta da fusão de duas imagens distintas, cada uma lida por um olho, dando assim a impressão de volume, técnica chamada de estereoscopia. A estereoscopia é um acontecimento natural que ocorre em muitos animais com dois pontos de visão, mas também ocorre nos seres humanos. O fato de o ser humano ter dois olhos permite-lhe, através da estereoscopia, ter a noção de profundidade espacial, com o objetivo de, por exemplo, ter a noção da distância a que se encontram os objetos. A estereoscopia humana é a análise de duas imagens da cena que são projetadas nos olhos em pontos de observação ligeiramente diferentes, sendo que o cérebro funde as duas imagens no córtex visual, e nesse processo o indivíduo obtém informações quanto à profundidade, distância, posição e tamanho dos objetos, gerando assim uma sensação de visão tridimensional. Você sabia que algumas pessoas não conseguem enxergar em 3D? Essa incapacidade está ligada a problemas de visão. Pessoas com estrabismo têm dificuldade de fazer a fusão binocular, pois as imagens não chegam ao cérebro de maneira certa. No cinema, os óculos 3D facilitam exatamente a fusão das imagens. Pessoas com estrabismo têm dificuldade na visão binocular, pois as imagens não chegam ao cérebro de maneira correta. Existe um mecanismo de fusão no cérebro chamado de esteropsia, que proporciona a noção da distância dos objetos. A esteropsia é a capacidade de julgamento pelo observador das distâncias que os separam de diferentes objetos, ou seja, da profundidade com que se situam no campo de visão. No entanto, se um dos olhos estiver desalinhado, a percepção da profundidade não é tão precisa. Assim, quanto maior o desvio ocular, mais a esteropsia é afetada, e menor é a capacidade de fundir as imagens. Por isso é tão importante tratar o estrabismo em crianças de forma precoce, para que, até os 2 anos de vida, ela consiga desenvolver algum grau de visão em 3D. Além disso, quando a pessoa tem dificuldade de enxergar com um dos olhos, ela não consegue captar a imagem por inteiro, e o cérebro consegue gerar uma imagem tridimensional. Isso acontece principalmente em pessoas que possuem ambliopia, a tão chamada visão preguiçosa. E o que acontece com quem não tem visão 3D? Nem todas as pessoas do planeta conseguem enxergar as imagens tridimensionais, justamente porque possuem dificuldade em realizar a fusão binocular. Essas pessoas têm uma vida normal, pois desenvolvem habilidades que as permitem substituir a visão em 3 dimensões. Entretanto, elas não conseguem exercer profissões ou atividades que dependam da visão binocular, como, por exemplo, ser piloto de avião. Além disso, pessoas sem capacidade de visão tridimensional não se sentem à vontade em ver imagens em 3D no cinema. É muito comum sentir mal-estar, enjoo ou desconforto após alguns minutos de uso dos óculos 3D. Mesmo com a realização de cirurgias para a correção do problema, os pacientes estrábicos não conseguem resolver a falha na fusão ocular. Isso acontece porque as cirurgias de estrabismo são procedimentos estéticos e a imagem captada continua sendo formada com desvios no interior dos olhos. Agora que já entendemos a estereoscopia e as suas principais características, chegou a hora de entendermos como todo esse processo funciona dentro da sala do cinema. A imagem é formada por 2 projetores distintos, sendo que cada um deles transmite uma imagem polarizada com raio de luz na horizontal e o outro com raio de luz na vertical. É por esse motivo que quando vamos ao cinema e tentamos assistir o filme sem o uso do óculos 3D, temos aquele desconforto e aquela sensação de imagem duplicada. Na verdade, o que estamos vendo é uma imagem de raio de luz na horizontal e outra imagem com raio de luz na vertical. E é aí que entra a função do óculos 3D, que utiliza uma técnica baseada na polarização da luz. Isso significa que a luz irá se propagar em apenas um plano,
No caso do óculos 3D, cada lente possuirá um filtro de polarização diferente, ou seja, uma das lentes filtra as ondas polarizadas na vertical e a outra na horizontal. A partir disso, é certo dizer que cada olho recebe uma imagem diferente, e o nosso cérebro junta essas duas imagens, formando uma terceira, que finalmente possibilita a percepção de profundidade na cena. Porém, essa mesma sensação de profundidade pode causar náusea ou dores de cabeça em determinadas pessoas. Sendo assim, a única saída seria interromper a sessão. Mas não se preocupe, assistir filmes em 3D não faz mal à saúde. Geralmente, o mal-estar se dá por conta de imagens desalinhadas, decorrentes de problemas de gravação. Isso era mais comum na época dos desconfortáveis óculos de papel, com uma lente azul e outra vermelha. Hoje, os óculos polarizados dispensam a necessidade de lentes de cores diferentes e ainda escurecem um pouco as imagens, minimizando os incômodos. Quando se trata dos televisores 3D, a tecnologia usada é um pouco diferente da do cinema. Nesse caso, o televisor exibe imagens individualmente para cada olho, de forma alternada e absurdamente rápida. São aproximadamente 240 imagens por segundo para cada um dos olhos, e nos aparelhos mais modernos, esse número pode ser ainda maior. Já os óculos, através de uma bateria interna, irão atuar em sintonia com a televisão, bloqueando ou permitindo a passagem da imagem para cada um dos olhos. Por exemplo, quando a TV exibe as imagens para o olho direito, a lente direita do óculos fica aberta. Óbvio que isso ocorre numa velocidade imperceptível de tão alta, mas, afinal, a intenção é a mesma do caso do cinema: enganar o cérebro e criar uma sensação de estereoscopia. Entretanto, essa tecnologia não deu muito certo. Para começar, o cinema 3D já se bastava. Aliás, nem mesmo ele é uma unanimidade. Muita gente prefere ver na boa e velha telona 2D. Vários consumidores sentem os efeitos no cérebro, ficando com dor de cabeça causada pela realidade virtual. O público não queria levar essa experiência para o conforto do lar. Boa parte da clientela não precisava disso e só quer uma televisão com uma boa imagem. Além disso, há o problema da falta de oferta de conteúdos. A gente teve filmes em Blu-ray, emissoras e até jogos em 3D, mas não foi adotado de forma massiva e não compensava o investimento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Nós criamos esse vídeo no intuito de tentar trazer o conteúdo de forma mais interessante e mais dinâmica possível para vocês. E estamos ansiosos para ouvir o feedback que vocês têm para passar para a gente. Muito obrigado pela atenção e a paciência de todos, e a gente se vê na sala do cinema. Até mais!